Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e a todas as pessoas que nos estão a acompanhar. Abraços em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Aos irmãos que ainda não conseguiram vir a este lugar, para todos eles, para nossos irmãos em Almancil, em Madeira, em Mafra, em Setúbal, em Porto, para todos eles, irmãos, que Deus os abençoe. Estamos a orar uns pelos outros. Amém. E desejamos que o Senhor nos dê a oportunidade de encontrarmos fisicamente para que juntos adoremos o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por enquanto, graças a Deus por estes recursos, estas ferramentas tecnológicas que o Senhor nos tem providenciado para poder transmitir a palavra do Senhor. Aleluia, mas desejamos estar juntos, certo? Porque não queremos acostumarmos a isto, não? Não permita você que depois de que termine isto, você fique na casa, não? Como agora tenho aqui o Facebook, vou ficar na casa, não? Apenas Deus nos dê a oportunidade e nos vamos reunir todos, amém? Para que adoremos o nome do Senhor. Nada pode substituir este ambiente. Isto é o melhor, amém? Isto de estar juntos, poder revermos, poder cumprimentarmos e adorar juntos ao Senhor, isto é o que faz de nós a verdadeira comunhão em Cristo. Glória a Deus. Bom, irmão, então vamos continuar para frente. Esta manhã vamos estudar a palavra do Senhor. A Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Porque se é o livro de Deus, Deus é sobrenatural. Então, sua palavra também é sobrenatural. Vou convidar-les para que fiquem de pé e vamos ler juntos o que aparece aí no ecrã, a segunda slide. Segundo livro de Pedro 1, 20 e 21. Todos juntos, lemos. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Os homens santos de Deus falaram inspirados. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, invocamos teu santo nome. Desejamos que tua palavra esta manhã corra e seja glorificada. Usa minha vida para a glória do teu nome. Que eu possa, Senhor, ser de bênção para a tua igreja esta manhã e poder transmitir tua palavra com clareza. E juntos sejamos edificados na palavra viva e verdadeira de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podem sentar-se, irmãos. Este livro maravilhoso que tu tens nas tuas mãos não é o produto, não é o resultado de uma mente, talvez uma mente que não faz sentido, uma mente que não está clara, não. Este é o resultado de um milagre. Ter a Bíblia em nossas mãos é um milagre. E vamos ver esta manhã porque a Bíblia é um livro sobrenatural. E como foi que a Bíblia chegou até nós? Sendo que este livro foi escrito há mais de 2000 anos. E foi escrito em um idioma, ou em vários idiomas, que já não se falam. ¿Sí? Não é que não existam, só que não se falam como se falavam nesse tempo. E este livro não foi escrito assim como está em nossas mãos. Não se escreviam livros. Não existia este papel que nós temos. Nem existiam estes idiomas tão desenvolvidos que agora falamos. Mas ter este livro em nossas mãos é um grande milagre. E o propósito desta reflexão nesta manhã é que nós possamos, irmãos, valorizar a palavra de Deus. Porque às vezes nem sequer lemos a palavra. Passam dias, até semanas,
E não quisiera falar que até anos, que não abrimos as páginas desta Bíblia para ler e ser dela alimentados. Mas Deus permita que o povo de Deus neste tempo tenha um avivamento pela palavra de Deus. O povo cristão não pode, irmão, ser insensível e indiferente à palavra de Deus. Hoje, mais que nunca, precisamos voltar às Escrituras e amar a palavra do Senhor. Por que a Bíblia é um livro diferente a todos os livros? Porque a Bíblia é um livro sobrenatural. Bom, eu vou falar de 4 fundamentos, 4 colunas, 4 alicerces pelos quais a Bíblia é um livro sobrenatural. Aí temos 4 colunas. Primeira coluna, a Bíblia é um livro sobrenatural por sua revelação. Segunda coisa, por sua inspiração. Terceira coisa, por sua construção. E quarta coisa, por sua 4 coisas importantes que devemos saber deste livro: sua revelação, sua inspiração, sua construção, ou seja, o jeito como foi construído, elaborado, formado, e o último, sua iluminação. Ela traz iluminação para todas as pessoas. Comecemos com a revelação. O que é a revelação? A revelação é a verdade, o fato ou pessoa escondida que possa ser conhecida ou trazida à luz. A raiz latina da palavra revelação significa tirar o véu ou descobrir. Ato de se puxar a cortina para que o auditório possa ver a atuação do artista na representação teatral. Revelação, portanto, é a atividade divina através da qual Deus se dá a conhecer. Ou seja, Deus estava escondido. É o ato de abrir o véu para que aquele que estava escondido seja revelado. Isso é revelação. Amém? A palavra revelação é muito importante na Bíblia, porque o que hoje temos é uma revelação. Ou seja, a palavra de Deus é uma revelação de um Deus que nós não conhecíamos, mas Ele se revelou por meio da sua palavra. Amém? Então, há 2 tipos de revelações. A revelação geral, que se refere às verdades gerais que podemos aprender sobre Deus. Escute isto: através da natureza. Ou seja, Deus se revelou ao princípio através da natureza, através do mundo natural, através dos acontecimentos humanos, através da história. Isso que a Bíblia chama revelação geral de Deus, uma revelação geral de Deus. Amém? O Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus. Os céus, quando tu olhas para o céu, vês a glória de Deus. O céu é uma revelação de Deus. O sol é uma revelação de Deus. A lua é uma revelação de Deus. As estrelas são uma revelação de Deus. Agora, não são Deus, são uma revelação de Deus. Infelizmente, os homens confundiram a obra de Deus com a natureza de Deus e renderam culto às criaturas antes que ao Criador, o qual é bendito pelo século. Então, o problema da revelação geral é que a revelação geral não é suficiente para conhecer a Deus. Por isso, por exemplo, os povos indígenas tinham uma revelação geral de Deus. E você encontra em todas as culturas indígenas que eles tinham um jeito de se aproximar a Deus, porque não tinham a Bíblia, que não é uma revelação geral. A Bíblia é uma revelação particular, uma revelação especial. Ou seja,
Deus se revelou por meio da natureza, mas essa revelação não era suficiente. Precisávamos ter uma revelação especial. Você me está compreendendo? Amém. Então, por isso Deus trouxe sua palavra, manifestou sua palavra, porque a palavra de Deus é uma revelação específica que podemos aprender por meio dela sobre Deus e sobre o que Deus é, sobre sua natureza e sobre o caráter de Deus. Vou explicar isto da seguinte maneira. Se fala, por exemplo, de uma brincadeira. Não sei se você, quando era menino, brincou esse jogo que se chamava teléfono sem fio. Telefones sem fio. E então, você dizia algo a uma pessoa, e essa pessoa dizia a outra pessoa, e essa pessoa a outra pessoa, iam transmitindo oralmente, de pessoa a pessoa, uma mensagem. E quando chegava a última pessoa, a mensagem estava totalmente diferente ao que a primeira pessoa falou. Isso se chamava brincadeira de telefone sem fio. Quantos jogaram isso? Quantos brincaram com isso? Qual era o objetivo dessa brincadeira? Exatamente. Verificar que quando a mensagem oral passa de pessoa a pessoa, o que acontece? A mensagem se distorce, ¿sí? Fica distorcido, certo? ¿Sí? Vai mudando, porque simplesmente é uma transmissão oral. Isso aconteceu com a revelação geral. Pouco a pouco, os homens foram distorcendo a imagem de Deus e caíram na idolatria, caíram no politeísmo, a crença em muitos deuses, sim? E caíram e distorceram a verdade primária da grandeza de Deus. Isso que fala Paulo no capítulo 1 e capítulo 2 da Epístola dos Romanos. Você pode ver. A Epístola dos Romanos. Vamos ler, não tenho aqui o versículo, mas, bom, você sabe que às vezes, vamos colocar Romanos capítulo 1, o versículo 18, para frente. Olha que aqui encontramos o fenômeno da brincadeira do telefone sem fio. Romanos, o capítulo 1, o versículo 18. Amém? Não tinha aqui no ecrã estas, mas um versículo que chegou à minha mente agora, eu quero compartilhar com vocês. Já acharam? Diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, versículo 20, assim no seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde quando? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí está falando da revelação geral. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, oscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Ou seja, está falando de esse telefone sem fio que se foi distorcindo até cair em todas estas práticas, dando culto às criaturas, fazendo imagens de deuses inventados, porque a verdade do verdadeiro Deus se distorceu por meio das tradições. Então, o que aconteceu? Deus determinou trazer a este mundo uma revelação
especial. E então, Deus revelou sua palavra. Porque a revelação geral não é suficiente. Por isso este mundo tem que ser evangelizado. Porque muitas pessoas têm uma imagem distorcida de Deus. E para evangelizar a Deus, para evangelizar o mundo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque esta é a palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus para o mundo. Aqui está a revelação de Deus para o mundo. Glória ao nome do Senhor. Então, não é suficiente, irmãos. Primeira coisa que eu quero dizer esta manhã. Não é suficiente, irmão, a revelação geral. Este mundo precisava uma revelação por meio da palavra de Deus. Então, Deus revelou o que estava escondido. Algo que nós não conhecíamos. O revelou por meio da sua palavra. E como foi essa revelação? Você imagine um Deus que quer irrumpir no mundo dos homens. Como me revelo a eles? Se me apareço, talvez se van a asustar. Soy tão grande que se van a asustar. Então, vou escolher homens. Vou escolher homens para que eles possam falar minha palavra em linguagem humana. Amém? Ou seja, a palavra de Deus foi trazida em linguagem de homens. Assim que Deus tinha que escolher homens. A palavra não foi trazida por meio de anjos. Foi trazida por meio de homens. Porque os homens podem falar para os homens. Amém? Por isso é mais fácil que um português evangelize um português. Que um brasileiro evangelize um brasileiro. Porque conhece as culturas, seus costumes. É mais fácil. Por isso estamos orando que o Senhor traga aqui portugueses. Para que evangelicem portugueses. Mas enquanto eles venham, nós temos que evangelizar. Não temos opção. Amém? Mas graças a Deus pelo irmão Sebastião, que é português, pode ser um testemunho para seus vizinhos, para sua família. Amém? Estamos a orar pelo Antônio para que ele entregue sua vida ao Senhor. Temos aqui a Gil, temos Cristiana, que são brasileiros. Brasileiro ganha brasileiro. Amém? Venezolano ganha. Não, ele é português já, não é venezolano. Amém? Gosta de empadas colombianas. Glória a Deus. Então, irmãos, esse é o objetivo. Então, Deus falou: não vou enviar aos anjos, vou usar homens. Homens que falem aos homens minha palavra. Amém? Deus escolheu homens. Mas como os vai usar? Os vou usar por meio de um método que se chama inspiração. Diga comigo, inspiração. Que é inspiração? Vamos ver que é inspiração. Olha aí. No Novo Testamento significa respiração. Neuma. Revela pelo Espírito Santo, produzindo a Escritura como um meio de transporte ao entendimento espiritual. Ou seja, um meio de transporte ao entendimento espiritual. Denota sempre a saída ativa do poder de Deus. Algo para fora. ¿Sí? Na criação, na preservação da vida, na revelação, na generação, no julgamento. Ou seja, aqui o que isto quer dizer é que Deus usa a inspiração para todas estas coisas. Ou seja, que inspirar é como a respiração de Deus. Poderíamos dizer que inspiração é o sopro de Deus. Deus soprou sua palavra à mente humana e a mente humana codificou a linguagem de Deus e eles escreveram ou transcreveram o que Deus lhes inspirou. A inspiração é o sopro de Deus. Soprar. Sopre. Lembra você quando era estudante na escola? E você estava respondendo as perguntas da prova e seu colega que estava ao seu lado não sabia a resposta e falava para você:
sópreme. ¿Qué queria decir? Ayúdeme, dame a resposta, sopre para mim. Sim? E você falava, eu não posso porque eu sou cristão. Amém? Soprar é falar o que a outra pessoa não sabia. O Senhor usou o método da inspiração para que a escritura fosse escrita. Amém? Vamos ver mais uma vez o versículo que lemos. Olhe, sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Ou seja, eles não falaram o que eles acharam que tinham que falar. Ou seja, não era de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram que? Inspirados. Olha, aí está a palavra, inspiração. Inspirados pelo Espírito Santo. Seja aqui, estes homens simplesmente falaram o que o Senhor lhes falou, porque a inspiração é um processo trazido pelo poder do Espírito Santo. É um processo pelo qual os escritores humanos da Bíblia, sobre a supervisão e assistência do Espírito Santo, colocaram em forma escrita o que Deus lhes revelou. Amém? Glória a Deus. Deus operou na mente dos escritores bíblicos a fim de estabelecer uma conexão entre o que Ele havia revelado e o que foi escrito por eles. Irmãos, se não tivéssemos a Bíblia escrita, não teríamos uma revelação completa de Deus. Estaríamos ainda com o telefone sem fio, sem saber quem é Deus. Sim? Mas agora não temos desculpas, porque temos a palavra profética segura, confiável. Amém? Glória ao Senhor. Então, a transmissão da Bíblia, primeiro começou com uma transmissão oral, assim foi transmitida. Então, Adão contou para Caim e Abel. Caim e Abel falaram para seus filhos, e seus filhos a seus filhos. Então, depois Noé subiu à arca e quando saiu, contou a história a seus filhos. E seus filhos contaram a seus filhos, e a seus filhos, e a seus filhos. E se foi levando uma transmissão oral, mas nessa transmissão oral se foi distorcindo. Amém? Vamos entendendo? Então o Senhor falou, temos que passar do oral ao escrito. Então Deus começou a usar aos homens. E o primeiro homem que escreveu as primeiras palavras da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, quem foi? Alguém sabe quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Moisés. Escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em que idioma escreveu Moisés? Português? Inglês? Castellano? Não existiam esses idiomas. Não existiam. Basicamente foram 3 línguas bíblicas: hebraica, aramaica e grega. Em espanhol é hebreu, arameu e grego. Esses foram os idiomas nos que foram escritos a Bíblia, a palavra do Senhor. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Como já falamos na aula anterior, cerca de 40 escritores que viveram em distantes áreas uns dos outros, em países e continentes diferentes, em épocas e condições diferentes. Alguns não conheceram a outros e pertenceram a mais de muitas variedades de sociais, culturas, profissões diferentes. Amém? Mas todos falaram do mesmo Deus. Amém? Foi escrita num período de 1600 anos. Não foi escrita em livros, porque não existiam livros. Como escreviam? Pedras, depois pergaminhos, e depois papiros e pergaminhos. Foi pedra, papiros,
Papiro se tirava, era um material que se tirava da árvore, da corteza da árvore, ¿sí? Ou também se tirava da pele de animais, papiros e pergaminhos. Então eram rolos em forma de rolo. Glória ao Senhor Jesus. Então, assim foi escrita a Bíblia. Aqui temos os escritores que mais escreveram na Bíblia. Em sua ordem estão Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros. 13 livros. Moisés escreveu 5. O apóstolo João escreveu 5. Jeremias escreveu 4. Esdras escreveu 3. Salomão 3. Lucas, o médico 2. Pedro 2. Isaías, um livro. Ezequiel. Diríamos que esses 10 são o top dos escritores bíblicos que têm mais extensão. Amém? Todos eles, homens de Deus. Não eram quaisquer homens, eram homens que Deus usou para comunicar sua palavra ao mundo. Amém? ¿Estão comigo esta manhã? ¿Paramos ou seguimos? Sigamos um pouquinho mais. Pelo menos até as 2 da tarde. Vamos ver. Irmãos, uma coisa importante. Quem define o que é a Bíblia? Porque, como falou alguém, não, a Bíblia pudesse ter mais livros. Porque são 66 e não são 80 ou 100 livros ou 1000. Quem define que tinha que ser escrito aqui? Quem definia isso? Imagine você, quem tinha que definir o que era a Bíblia e o que não era a Bíblia? Quem? Deus. Bom, Deus, mas... Sim, Deus, mas por meio de quê? O quê? Havia umas regras, havia uns padrões ou não? Existiam uns padrões. Sim? Quem defina o que era a Bíblia ou não? Há algo que se chama canon. Canon significa regra ou padrão. Existiram uns padrões para saber que livros eram sagrados e que livros não eram sagrados. E a autoridade para definir os livros sagrados foi o povo de Israel. Isso é importante. O povo de Israel. Por que o povo de Israel? Porque o povo de Israel foi o povo que Deus usou no Antigo Testamento. Amém? Então, a lista de livros aceitos pelos judeus são a lista de livros que deve ter a Bíblia. E eu dou uma boa notícia para vocês. Esta Bíblia é igualzinha à Bíblia que usam os judeus. Amém? Porque há umas Bíblias por aí que estão circulando que têm mais livros. E esses livros não estão na verdadeira. Então temos que saber que a Bíblia, nossa Bíblia, se ajusta perfeitamente à Bíblia que usa os judeus. Aqui há uma exceção, eles não acreditam no Novo Testamento. Simplesmente porque eles não acreditaram que Jesus Cristo era Deus. E por isso não aceitam o Novo Testamento. Mas nós se aceitamos porque somos cristãos. E cremos que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Estão comigo? Estamos entendendo? Mas tudo o que é o Antigo Testamento, sua Bíblia que você tem aí, é igualzinha à Bíblia que tem o povo hebraico. E é lógico, é lógico. Estamos falando aqui de uma coisa que não tem sentido, porque se vamos a buscar, a procurar um povo no mundo que nos fale sobre as 1000 formas de fazer bacalhau, a quem vamos a buscar? Os portugueses? Ou vamos procurar informação em outra parte? Os portugueses são autoridade para falar-nos das 1000 formas de fazer bacalhau. Sabem, têm a experiência, mexeram com o bacalhau, provaram, experimentaram. O povo de Israel foi o povo que experimentou a glória de Deus. Eles sabem e sabiam quais eram os livros que realmente eram parte do cânon do Antigo Testamento. Amém? ¿Por qué estoy falando esto? Voy a ser preciso.
sin ofender, com todo respeito, mas a história é história. As Bíblias católicas têm uns livros que não são sagrados. Se chamam livros apócrifos. Esos livros não estão no verdadeiro cânon do Antigo Testamento. Tem muitos versículos que não concordam com a doutrina e a fé da palavra de Deus. Se pudéssemos ter tempo, falaríamos e explicaríamos, mas isto é simplesmente uma olhada geral. Mas eu falava que o povo de Deus foi aquele que Deus escolheu, e você pode ler isso em Romanos 3, 1 e 2. Diz Romanos 3, 1 e 2. Qual é logo a vantagem do judeu? O qual a utilidade da circuncisão? Muita, escuta esto, en toda manera, porque primeiramente, estoy leyendo Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, escuta esta expresión, primeiramente as palavras de Deus le foram confiadas, ese es básico ese versículo, para esclarecer o que estoy falando, as palavras de Deus foram confiadas a Israel, amén. Seja que o Antigo Testamento foi confiado ao povo de Israel. Não podemos ter livros da Bíblia que os judeus não têm. ¿Sí? E a Bíblia Católica tem uns livrecinhos, aí uns livrinhos, que não estão concordando com o Antigo Testamento e se chamam livros apócrifos. Judí, Tobías, Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, são livros que têm, diria que coisas boas, mas não são inspiração divina. Saiba você, estimado irmão e amigo católico, se algum nos está escutando, com todo respeito, ¿sí? Não estão no cânon verdadeiro, ¿sí? Por isso não aparecem nesta Bíblia. ¿Sí? Foram acrescentados depois. Ou seja, o que aconteceu? A igreja recebeu a Bíblia completa e, a través dos séculos, a igreja católica acrescentou. Como se diz? Añadió, como se diria? Colocou esses livros, anexou esses livros que não faziam parte do Antigo Testamento. Então, você sabe que a Bíblia fala de que não podemos fazer isso? Que isso não está bem? Olha o que diz. Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Ou seja, que a Bíblia não se pode nem acrescentar, nem tirar. Tem que ser como está. Amém? Agora, rapidamente, quais são os padrões que eles tiveram em conta? Por exemplo, que esos libros verdadeiros tiveram que ser escritos por um profeta. Moisés foi profeta. Jeremias foi profeta. Daniel foi profeta. Amém? Isso foi uma regra importante. Agora, outra coisa. Esos libros tiveram ser confirmados por Deus mesmo. Esos libros têm que ter harmonia em relação ao conteúdo de toda a palavra de Deus. Esos libros têm que ter ensinamentos que transformem a vida. E esses livros têm que ser aceitos como verdadeiros pelo povo de Deus que era Israel. Israel aceitou esses livros. Mas, além disso, irmão, e algo que eu quero dizer é que você vai encontrar na Bíblia muitas referências diretas do Antigo Testamento que fizeram pessoas como Paulo, como Pedro e o mesmo Senhor Jesus Cristo. Por exemplo,
Jesus Cristo en seu ministério aqui na terra citou várias escrituras do Pentateuco, ou seja, dos livros escritos por Moisés. Jesus Cristo citou a Daniel. Jesus Cristo citou a Jeremias. Jesus Cristo citou a Isaías. Jesus Cristo citou os Salmos. Jesus Cristo citou os livros proféticos, os livros da lei. Jesus Cristo citou Jonas. Jesus Cristo falou de muitos personagens. João foi personagem dos quais falaram os apóstolos. Mas você não vai encontrar nenhuma referência sobre Tobías, Judí e estes livros que são apócrifos. Não sei se você me está a entender esta manhã. Então, por isso, esses livros não aparecem na Bíblia que nós manejamos, que nós, os cristãos evangélicos, manejamos, porque até a mesma Igreja Católica, sabe que são livros apócrifos. E é uma pergunta que quando você evangelize, sobretudo nesta cultura católica, vão falar para você. Olha, ¿por que sua Bíblia é diferente a nossa Bíblia? Qual é a resposta que vamos dar para uma pessoa? Vamos dizer, não é diferente. Só que a Bíblia Católica tem uns livros que não aparecem no cânon original. Então, a esta Bíblia não lhe faltam livros, os tem completos. A Bíblia Católica lhe sobram, que são os livros chamados como? Apócrifos, que não aparecem na Bíblia original. Essa seria a resposta que daríamos para uma pessoa católica. Amém? Amém, irmãos? Bom, então espero que a ideia não é ofender a ninguém, sino falar o que a palavra de Deus nos declara. Então, motivos pelos quais os livros apócrifos não são aceitados pelo cristianismo evangélico. Estes livros não atribuem a si o mesmo tipo de autoridade que tem os escritos do Antigo Testamento. Não foram considerados palavra de Deus pelo povo judeu do qual se originaram. Não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. E a outra coisa, esses livros contêm ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Por exemplo, Macabeus ordena consultar aos mortos. ¿Sí? E isso é superstição e idolatria. Tobías o Macabeus dice que o fígado de peixe faz que os maus espíritos fujam. Como se chama isso? Superstição, feitiçaria. ¿Sí? E nós sabemos que o que faz fugir aos maus espíritos e aos demônios é o poder do nome de Jesus. Não o fígado de peixe. Então, como é que eu vou encontrar na Bíblia que o fígado de peixe me ordena a que por meio de uma prática feiticeira van a sair os maus espíritos, quando a Bíblia em sua unidade geral me diz que é pelo poder do nome de Jesus. Então, o que tenho que fazer com isso? Rejeitar, porque não é parte. Muitas pessoas não sabem isso. ¿Sí? Muitas pessoas ignoram. Mas aqui estamos, irmão, para poder comprovar o que a palavra do Senhor nos fala. Demos glória a Deus esta manhã. Glória ao Senhor Jesus. Vamos continuar. O que nos falta? Já falamos da revelação, já falamos da inspiração e já estamos falando da construção da Bíblia, certo? Como foi construída a Bíblia. ¿Sí? Estes homens foram usados pelo Espírito Santo para trazer a palavra do Senhor. Mas como chegou a nosso idioma? Ao português ou ao espanhol? Bom, foi um processo de muitos anos, porque, irmãos, não acredite que foi fácil. Tomar esta Bíblia, que não era um livro, eram rolos, pergaminhos, escritos num idioma totalmente distinto, que não se escrevia como nosso idioma, porque nosso idioma se escreve de esquerda a direita e se lê de esquerda, mas o idioma hebraico como se escreve? De direita a esquerda e se lê de direita a esquerda. Além disso,
O hebreu não tinha vocais. Não tinha vogais. Então, era muito difícil, mas Deus usou muitos homens. Usou muitos homens para que eles fizeram traduções. Amém? O que hoje temos desta Bíblia é uma tradução. E que hoje possamos entender e perceber a palavra do Senhor, tendo uma tradução, irmão, eu chamo isso um tremendo milagro. Um milagre de poder ter a escritura em nosso idioma. Podemos dizer que isso é uma grande bênção. Glória ao nome de Jesus. Amém. Muitos homens foram martirizados, porque não permitiam que a Bíblia fosse traduzida em outros idiomas. E eu tenho que dizer tristemente, infelizmente, porque hoje as pessoas ignoram o Evangelho, ignoram o cristianismo. ¿Sabe por quê? Porque a religião tradicional colocou uma barreira na Idade Média, 1000 anos de escuridão espiritual, onde as pessoas assistiam à missa, mas não podiam ler a Bíblia. Porque quando eles entravam aos templos, falavam era em latim. A Bíblia estava escrita em latim. O povo não sabia falar latim, porque se decía que el único idioma sagrado era el latín, y que la Biblia no podía ser traducida a ningún otro idioma. Entonces las personas iban al culto, por hablar así, culto, y ¿qué aprendían? Rezar, dar esmolas, si confesar, idolatría, rendir culto a los santos, mas de palabra de Dios, nada. ¿Sí? Fueron 1000 años, que los mismos teólogos, sociólogos, historiadores llaman los años de escuridad, a Edad Media, años de escuridad y de sombras, porque las personas no conocían la palabra de Dios. ¿Sabe qué fez Dios? Comenzó a usar hombres para que estos hombres comenzaran a escribir la Biblia y a traducir la Biblia en inglés, en español, en portugués. ¿Y qué aconteció con esos hombres? Fueron martirizados, muchos queimados, porque no había deseo y no había interés en que las personas souberan la palabra de Dios. Mas cuando las personas comenzaron a leer la Biblia en su propio idioma, comenzaron a descubrir la grandeza de Dios, el verdadero evangelio. Y hoy damos gracias a Dios porque en el mundo de hoy se está pregando el verdadero evangelio del nombre de Jesús. Bata palmas para el Señor esta mañana. Iluminación, que es el último punto. Oye ese versículo. Con este versículo terminamos. ¿Qué dice ese versículo? Abrió o entendimento para comprenderse. Eu já tenho a escritura revelada e inspirada. Não tenho que acrescentar nem tirar. Já a tenho em minhas mãos. Que é o que preciso agora? Iluminação. Para quê? Para compreender. Não temos que, já está revelada. A Bíblia já está revelada. Não temos que esperar uma nova revelação de Deus. Já está aqui a revelação. Inspiração, já foi inspirada. Deus já usou os homens. Tenho tudo. Tudo o que eu preciso para ser salvo está aqui. Só que eu preciso entendê-lo. Como vou entender? Que Deus abra meu entendimento. Dice a Bíblia que o Senhor les abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, isso é o que nós precisamos hoje. Não precisamos dizer, Senhor, dá-me uma revelação, não quero ter um sonho, quero ter uma experiência assim. Não. O que tenho que pedir é, Senhor, me des iluminação. Cada vez que eu leia esta Bíblia, que o Espírito Santo me ilumine. ¿Para quê? Para compreender o que já está revelado. Não para compreender mais revelação, sino para compreender o que já está, ¿qué? Revelado. Você me está a entender esta manhã?
Entonces abrióles su entendimiento para que comprenderan as escrituras. Está hablando del Señor Jesús Cristo que abrió entendimiento de sus discípulos para que comprendiesen las escrituras. Hay personas que hablan, hermano, ese libro es difícil de leer. Personas que dicen, hermano, es que uno comprende, es como antiguo ese libro, no sé. ¿Qué faço para leer la palabra de Dios? Yo quiero dar 4 dicas esta mañana para que você as tenha em conta. O primeiro, como é um livro sobrenatural, você não pode ler este livro como lê La Odisea, o Caballo de Troia, ou o Jornal do Dia. Não, irmão. Você e eu, o primeiro que devemos ter é atitude. Porque se nós não temos atitude, não vamos ser iluminados. Não podemos considerar este livro como muitas pessoas. Sabia você? Os professores na escola mandam aos alunos a ler a Bíblia como um livro de consulta. Nas faculdades, os teólogos mandam ler este livro como um livro para pesquisar, para consultar. Este no es un libro de consulta, este no es un libro para pesquisar, es un libro para ser transformados. Pero poder, un libro para acreditar y receber en nuestras vidas. Amén. ¿Están conmigo esta mañana? Oye que está a última parte de esta mensaje. 4 cosas, si você quer ser iluminado. Número 1, oración. ¿Qué es lo primero? Orar. ¿Qué vamos a orar? Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra. Amén. Segunda cosa, leer. Amén. De oración, leitura. Antes de leer, oro. Para que Dios me ilumine. Después leo. ¿Y después qué? Medito. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Pensar o que li. Muitas veces leemos, mas não meditamos o que lemos. E por isso não aprendemos nada. Eu tenho que meditar, e para eu meditar tenho que reler. E aí onde está o problema, que eu quero ler a Bíblia em 5 minutos. E já. Não, eu tenho que tirar tempo de qualidade. Tempo de qualidade para ser edificado na palavra. Amém? Se você busca, procura a hora mais difícil do dia para ler a Bíblia, vai ser muito complicado, não vai poder meditar. Tem que tirar tempo de qualidade. Assim sejam 15 minutos, 10 minutos, mas de qualidade. Que você não esteja aí, que isto, que outro, vou ler, não vai a poder meditar. Oração, leitura, meditação e a última coisa. Contemplação. ¿Qué cosa? ¿Qué es contemplar? Admirar. Oh, qué grandeza da este Dios. 4 cosas, por favor, que você vai ser agora que leia a Bíblia. Número 1. Número 2. Número 3. Meditação. Número 4. Oração, leitura, meditação, contemplação. Se você tem em conta essas coisas, irmão, você vai ser edificado neste livro, que é um livro sobre. Eu tenho certeza que este livro muda os corações, transforma a vida. Este livro tem transformado milhões e milhões de pessoas no mundo. Este livro tem transformado nações, povos, sociedades. Este livro, que é a eterna e gloriosa palavra de Deus. ¿Cuántos quieren esta mañana orar para que Dios les dé entendimiento para comprender su palabra? Fiquen de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor esta mañana que nos ayude para poder, hermanos, ser iluminados, porque lo que precisamos hoy es iluminación. Que el Señor ilumine nuestras vidas. O apóstolo Pedro falou: temos a palavra profética mais segura. Temos a palavra profética mais segura. Pedro não está acreditando nas experiências. Não está acreditando simplesmente nas experiências que ele viveu. Suas experiências têm que ser baseadas na palavra de Deus. E olha, irmão, estamos num tempo perigoso. O Senhor falou que neste tempo haveria apostasia.
Y apostasía ven a este mundo es por falta de conocimiento da palavra de Deus. Preparémonos, igreja do Senhor. Preparémonos porque ven tempos perigosos. Esto que estamos vivendo da pandemia não é nada para o que vai vir. Porque o pior que ven para este mundo não é uma questão física, é uma questão espiritual. E o que a Bíblia chama apostasia. E apostasia é distorcer a fé verdadeira. É distorcer a fé verdadeira. E aqueles que ignorem a palavra do Senhor serão arrastrados pela apostasia. Pero os cristãos que amem esta palavra, que conheçam esta palavra, se manterão firmes hasta que Cristo volte.